Olá, querido, a paz do Senhor, que bom ter você conosco aqui para mais uma sala bíblica. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte e conclusão do estudo que já começamos alguns dias atrás, que é sobre a santificação. Seja bem-vindo, essa é mais uma sala bíblica. Para você que chegou agora e quer entender o nosso assunto, eu te convido a visitar o nosso primeiro vídeo sobre a santificação para compreender melhor a nossa síntese sobre a santificação. Hoje vamos tratar o terceiro aspecto que deve ser observado da santificação. E o terceiro aspecto é a santificação definitiva. E a pergunta é: como se dará a santificação definitiva? Primeira Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor. Veja o que diz o texto sagrado. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A santificação definitiva, ou a santificação plena na vida do crente, ela se dará no clarim do arrebatamento da igreja do Senhor. Deu para compreender? A santificação definitiva, ela ocorrerá quando a trombeta tocar. Teremos um corpo semelhante ao do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 51 em diante, salvo engano, 1ª ou 2ª Coríntios, ele diz que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, dará-se assim a estatura de varão perfeito. Amém? Mas vamos adiantar para a gente ganhar tempo. Por que há a necessidade de santificação? Porque em nós reside a lei do pecado. Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, entre os tais, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, miserável é o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É interessante frisar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele se referia ao costume romano que fazia o seguinte: quando um homem ele era condenado por assassinato, o corpo do homem que ele havia matado era atrelado ao seu corpo, e assim ele estava condenado a, por onde for, andar com aquele defunto agarrado ao seu corpo. Então, geralmente, este homem condenado morria em poucos dias por causa das infecções causadas pelo estado de putrefação do corpo do homem que ele havia assassinado. Quando o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte, ele estava se referindo ao velho homem, porque sabemos que quando aceitamos a Jesus, somos nova criatura, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 17. Então, o nosso velho homem está mortificado, está morto, mas ele ainda está atrelado à nossa nova natureza. A lei do pecado reside em nosso corpo por causa dessa natureza pecaminosa. Mas em Romanos, no capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia diz que a lei do Espírito, ela anula a lei do pecado e a lei da morte. Veja o que diz a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para alcançar a estatura de varão perfeito, para alcançar a santificação plena ou definitiva, é necessário estar debaixo da lei do Espírito, estar dentro da graça de Deus, para que assim o homem possa estar livre da condenação eterna. Isso é conquistado à força, com esforço, porque o reino dos céus é tomado à força. Deu para entender, não foi? Muito bem. Vamos ao próximo ponto para a gente ganhar tempo. Mas o que não é santificação? Primeiro, exterioridade não é santificação.
Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28, Jesus ele bate forte ali nos fariseus, chamando-os até de sepulcro caiado. Por quê? Porque queriam mostrar uma falsa justiça e santidade apenas pela aparência, porém o seu interior estava cheio de rapina, de podridão. Então Jesus ele rebate isso. Exterioridade não é sinal, não é atexto, não atesta a santificação de ninguém. Jesus ele confrontou isso com os fariseus, e por isso os fariseus até não gostavam muito de Jesus, porque Jesus ele contestou essa postura. Tempo de crente não atesta a santificação de alguém. Pelo contrário, às vezes o cara tem muito tempo de crente, se acomoda e passa a viver uma vida desleixada moralmente e espiritualmente falando. Batismo com o Espírito Santo não atesta a santificação de ninguém. Batismo nas águas não atesta a santificação de ninguém. Tempo de crente é importante, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo é muito importante, mas não atesta a santificação de ninguém. O crente santo, o que está vivendo uma vida de santificação, ele vive a sua vida sem apontar os pecados alheios. Quem vive apontando os pecados alheios é o que mais comete pecado às escondidas. E eu provo você na Bíblia. Depois você vai ler aí Mateus capítulo 7, versículo 1. Você vai entender o que eu estou falando para você. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo e concluir essa breve síntese, irmãos. Não é um estudo, senão a gente ia gastar muito tempo tratando do assunto, mas só o principal, só uma síntese, só um resumo daquilo que é importante no assunto. Quais são os meios utilizados por Deus para santificar o crente? Primeiro, o sangue de Jesus. Confira Hebreus capítulo 13, versículo de número 12. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Segundo, a palavra de Deus. Confira João 17 e 17, João 15 e 3. A palavra de Deus, ela limpa o homem e o santifica. Terceiro, aqui entra agora o operador principal da santificação na vida do crente, que é o Espírito Santo. Leia Romanos capítulo 15 e o versículo de número 16. E concluindo, a fé reinando em nós, ela também nos ajuda a viver uma vida de santificação. Confira Atos capítulo 26 e o versículo de número 28. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para vivermos uma vida de santificação e assim alcançar a estatura de varão perfeito e assim morar no céu. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16.